Olá, taurinos, bem-vindos à nossa leitura do mês de maio. É o nosso mês aí, parabéns aos taurinos, né, que estão aí comemorando aí a sua volta ao sol, trazendo para vocês a nossa leitura sobre os 4 aspectos da energia, que é espiritual, mental, emocional e material, com a força aqui dos arcanos maiores, cartas ciganas, arcanos completos, tá? Eu vou colocando aqui para vocês, enquanto isso eu vou dizendo o seguinte: bem-vindos a quem está chegando aqui pela primeira vez e espero que curtam, compartilhem, comentem e que vocês também procurem aqui no canal os outros signos que são importantes no teu mapa. Aqui é uma leitura para quem tem Sol, Ascendente e Lua no signo de Touro e pode não ressoar com o teu momento, tá? Então, deixa passar aquilo que não faz sentido e te fixa somente naquilo que faz alguma coerência com a tua vida nesse momento, tá? Eu tô colocando as cartas aqui e eu vou falando para vocês já o que tá acontecendo. Então, são quatro corpos energéticos que nós temos. A princípio, né? Claro que isso é um estudo mais aprofundado, mas aqui eu tô trazendo os 4 corpos principais. Eu tô aqui colocando já o emocional para vocês e uma carta cigana e um arcano maior para cada um. E por último, aqui a gente tem a presença então dos arcanos no corpo material. Já digo para vocês como é que tá isso aqui. Muito bem. Agora podemos começar a leitura, tá, pessoal? A primeira linha aqui a gente tem sobre o nosso espiritual. A energia central, o Rei de Espadas. O Rei de Espadas fala sobre processos de discernimento, de julgamento, de decisões importantes a serem tomadas, de uma razão superior, fazendo as coisas de um modo mais equilibrado na sua mente, nos seus julgamentos, naquilo que realmente tira o foco um pouco do emocional. Então nós temos aqui, ó, a carta que antecede a esse momento de vocês é um Cavaleiro de Paus. Algo está sendo modificado, algo está sendo retornando para vocês de alguma forma. E o rei vem com essa espiritualidade para colocar ordem na casa de vocês, para colocar a energia divina, os cortes necessários, as proteções necessárias, a justiça acontecendo e as decisões sendo tomadas a partir de processos de busca, de transformação, de querer entender, de ações que precisam ser tomadas. E isso está sendo feito um movimento rápido. Nós temos aqui o 8 de paus. O 8 de paus é uma carta que fala de movimentações. As coisas estão acontecendo para vocês. Olha o que saiu aqui, as cartas ciganas com a lua e o arcano maior, o arcano 13, que é a morte. Então aqui a gente tem um processo emocional sendo trabalhado, o lado espiritual, o lado sutil de vocês sendo transformado. Então aqui não prestem atenção em sonhos, em antepassados que podem vir em sonhos para vocês, né? Pessoas, situações, talvez um cenário. Existe aqui alguma comunicação referente à ancestralidade que vocês precisam ou que vocês podem investigar, ou vocês podem focar nesse tema para compreender certas questões do teu momento presente que foram desenhadas ao longo dessa história, né? Da nossa vida aqui, nesse momento, e também daquilo que veio antes, daqueles que vieram antes de nós, muito tempo atrás, e que foram sempre nos dando, né, os padrões familiares. Então aqui a gente pode estar falando sobre isso. A espiritualidade vem colocando aqui questões
de mudanças que mexem com essa questão ancestral de vocês, né? Tá bom? Então, prestem atenção aí, como eu disse, em sonhos, em pensamentos, em lembranças, aquelas coisas, né? As sincronicidades que vêm acontecendo. De repente alguém levanta uma questão aí de um antepassado, do avô, do bisavô, enfim, uma história familiar, e aí vocês começam a perceber, né, que não é simplesmente dizer que isso é assim, porque todo mundo é assim, ou porque eu não tenho muita sorte, ou porque eu tenho, ou porque não tenho, enfim, procurem saber o que aconteceu. A espiritualidade vem mostrando que as transformações podem acontecer mediante essa pesquisa, mediante respostas que vêm por intermédio dessa pesquisa, tá? A ancestralidade, questões aí familiares e questões de padrões energéticos que vão percorrendo a história, a tua linha familiar. No aspecto mental, o que nós temos? Repetindo aqui, a Lua. Existe aqui, então, alguma coisa emocional bastante forte. Existe aqui algo de ancestralidade, principalmente feminina, que vem permeando aí os pensamentos, que vem direcionando as atitudes que vocês vêm tendo, né? Os pensamentos, por que isso é desse jeito, por que a história se desenha dessa forma. E aí, o que está impulsionando essa história de vocês, temos aqui um As de Espadas, ou seja, existe uma abertura, existe uma grande força que a vida vem trazendo para que vocês possam entender isso. Existe um portal de conhecimento para que vocês tomem força emocional suficiente para compreender que sentimentos são esses que permeiam a minha vida, por que as coisas se direcionam dessa forma, por que o comportamento é assim. O que pode vir a acontecer, nós temos aqui o 3 de paus. E esse 3 de paus, ele se manifesta em escolhas a serem feitas. Então a gente pode estar falando por que as escolhas foram dessa forma. Seguindo aqui pela carta cigana, eu tenho os pássaros. E eles têm como arcano o 7 de ouros, que é uma carta de revelação. É uma carta que fala de construção familiar, de construção dos lares, da parceria, da alegria da vida, do trabalho, das movimentações e da liberdade. E aí, seguindo, a gente tem o carro. O arcano carro vem mostrando que certos caminhos e decisões podem ter sido tomadas por algo que está aí pairando nessa história. Algo emocional, sentimentos, o que aconteceu, quais são os mistérios, certo? Então isso tá acontecendo aqui para vocês, que as cartas estão mostrando as decisões tomadas, os rumos que a história da tua vida vem tomando, agora nesse mês de maio, que é um mês de virada aí de vocês, né? Que é o Sol se movimentando no signo de Touro, um novo ciclo. Então algumas coisas podem ser encerradas e compreendidas. Como foi o teu ano? O que está acontecendo? E os taurinos estão há tempos que vêm já se movimentando, né, por questões de muita, se desprendendo de muita coisa, muitas mudanças para os taurinos. Então percebam isso que está acontecendo com vocês, a mentalidade que vocês estão tendo, que tipo de pensamento é esse que vem, tá batendo aí com alguma coisa emocional muito forte, tá? Então as decisões ou as coisas que acontecem ou não acontecem do jeito que vocês gostariam, tá muito ligado a essa questão aí, que pode ter uma resposta aí na ancestralidade, tá? Nas emoções, o que nós temos? O 7 de paus, mais uma carta que fala de verdades, e verdades espirituais, verdades transformadoras. Aqui a gente tem um 7 de paus, que nas emoções vocês se manifestam com situações de proteção, de autoproteção, ou de afastamento, talvez de fuga, ou talvez de uma agressividade na tentativa de se defender de algo, né? Vocês já vêm aí com algumas questões que já estão guardadas em vocês,
E vejam que aqui, como carta anterior, né, aquela que impulsiona o teu momento, o 3 de espadas. O 3 de espadas é o coração ferido, é a marca que ficou, é algo que bagunçou o teu amor, o teu afeto, o teu sentimento, e te deixou alguma marca. Por isso a tua atitude nesse momento, emocionalmente, é sempre de defesa, pode ser um pouco de não querer já tomar uma frente, já vir com a resposta antes mesmo de qualquer coisa, já imaginar alguma coisa, de querer já se defender de algo que talvez não venha a acontecer. E isso se reflete em quê? O que vem a seguir? A carta da estrela. A carta da estrela te mostra luz no teu caminho. É um momento de clarear esses sentimentos, é um momento de verificar que essa é a tua história. E que tu tá no momento onde tu pode ser o grande marcador do tempo. Tu pode ser, dentro da tua linhagem familiar, tu pode ser aquela pessoa que cortou, né, um padrão. Tu pode ser aquele que modificou o padrão, que não foi tão bom, que não tem sido tão bom. Aquilo que está incomodando. Por que isso? É aquele momento de despertar. Tu pode ser o ponto do despertar nessa história da tua evolução dentro da tua vida aí, nessa questão de ancestralidade, nessa questão de linha de tempo e também de tantas coisas que podem estar acontecendo, né? Que a gente acha que é qualquer coisa de ruim ou que é sempre assim. Mas não, aqui nós temos a estrela vem colocando luz no teu caminho, luz nos teus sentimentos, para que tu possa enxergar de uma maneira diferente. As cartas ciganas trazem a carta do chicote, ou seja, é poder mental. Aqui é um poder de ação, é algo que precisa ser modulado, precisa ser trabalhado, precisa ser bem orientado. Aqui é disciplina, é se corrigir. O mesmo que a carta da estrela faz, ela traz uma correção para ti, né? Eu não preciso repetir sempre a mesma coisa. Eu posso modificar a minha ação prestando atenção. Por exemplo, eu sempre perco dinheiro. Nunca consigo fazer um bom negócio. Sempre compro o carro que dá problema. Mas não é isso que está acontecendo. Existe um padrão ali. E a partir do momento que tu percebe por que aconteceu algo, por que houve um erro ou uma falha, isso se clareia. E aí as coisas se modificam. Vejam, aqui nós temos o mago. O mago veio como arcano nessa linha emocional aqui, e o mago traz a mensagem de transformação, de poder interior, de capacidade, de medo de não ter medo do novo, de não ter medo de fazer diferente, a experimentação, algo baseado na tua sabedoria que está aí dentro de ti, algo que precisa ser bem direcionado. É necessário que haja, sim, uma conduta, né? Algo assim, planejado, porque a carta do chicote, ela vem com isso assim, eu preciso fazer as coisas direitinho, eu preciso tomar um ritmo, pelo menos nesse período, eu preciso tomar um ritmo, eu preciso investigar, eu preciso compreender, então vou fazer as coisas passo a passo, para que eu mesma não me perca, para que eu mesma não tenha surpresas no meio do caminho. Eu vou fazer a minha parte e entregar o resto para o universo, mas eu sei que eu fiz a minha parte, né? Então assim, tu não vai carregar nenhum tipo de responsabilidade sobre algo que não foi atingido. Queria alguma coisa, queria entender isso, não consegui, mas eu fiz a minha parte. Então essa consciência precisa estar muito bem assentada em tudo isso, e o mago tá te ensinando, experimenta, mas vai com conhecimento, vai com sabedoria, não te firma em alguma coisa, pergunta para alguém, estuda antes, elabora um plano, procura o máximo de informação que tu puder para fazer determinada coisa, tá? E aí, na parte material, que é o nosso último estágio, onde tudo se manifesta, que é o palco de tudo que vai acontecendo, né? Do espiritual do espiritual desce para o mental, que desce para o emocional e que vai acabar por reger aí as nossas atitudes.
nós temos como energia central o Sol, que é uma carta maravilhosa, que fala de vida, que fala de alegria, que fala de crescimento, e antes, o que vem antes é a carta da Lua. Então nós temos aqui uma energia masculina, que é o Sol, com uma energia feminina, que é a Lua, entrando nesse equilíbrio. Então aqui me parece muito que os taurinos estão buscando realmente a sabedoria, estão buscando o equilíbrio entre o avanço e também aquilo que se busca, né? O recebimento das coisas. Nós temos aqui um pajem como resposta disso, como futuro dessa história. O pajem vem com a alegria da vida, vem com novidades, vem com entusiasmo, né? O pajem, ele tá muito afim de fazer uma coisa diferente, tá aqui para aprender e para experimentar e tem certeza de que vai dar certo, ele tem muita convicção. O pajem, ele é uma energia de aprendizado, de colocar assim, nunca fiz, mas eu vou fazer, não sei, mas eu posso aprender, nunca fiz desse jeito, vamos fazer então, alguém me ensina, alguém me apoia, alguém pode me acompanhar, mas também se não tiver, tudo bem, vai lá e faz, manifesta a tua vontade, manifesta o teu interesse, tá? A carta cigana que veio aqui foi o 10, a carta número 10, que é a carta da foice. Ou seja, é a carta da colheita, é aquilo que tu planejou, que tu semeou e agora vem o momento de colher. É aquilo que precisa ser nivelado, aquilo que precisa ser examinado, de alguma forma não tem jeito, o que foi plantado precisa ser colhido. E aí nós temos como arcano a carta da força, que fala das tuas coragens. Então, o que vocês estão plantando é força, coragem, determinação, verdade interior. Esse é o resultado que aparece aqui para vocês. Esses arcanos estão aqui, ó, muito fortes. Vejam, transformação, direcionamento, a carta do mago aqui como coragem, estímulo, né? Descobertas, a coisa nova, e a carta da força trazendo para vocês a coragem para tudo isso. Quantas vezes tu já foi corajoso? Quantas vezes tu já testou o teu limite? Por quantas vezes tu teve a glória de se saber que fez o que estava ao teu alcance, né? Isso é muito satisfatório. Então aqui está buscando por isso. A semeadura foi feita, então vocês vão colher algo que realmente vai trazer muita autoestima para vocês. Tenham fé nisso, certo, taurinos? Aqui na parte material, o equilíbrio das forças, né, entre o emocional e a carta da transformação. A carta do Sol fala do nosso momento atual, né, nas nossas coisas de agora, e a carta da Lua vem trazendo as lembranças, vem trazendo aí toda uma questão de sentimentos que vão sendo iluminados, que vão sendo trabalhados. Aqui está buscando equilíbrio para vocês. A gente tem aqui nessa linha o Cavaleiro de Paus, com a abertura aqui com o As de Espadas, mais o 3 de Espadas, e aí vem com a Lua. Então, transformações, as dores foram transformadas, as experiências que foram um pouco mais desafiadoras estão agora sendo trabalhadas. Vocês vão colher aquilo que realmente o sentimento de vocês emanou, porque não é só o que a gente pensa, é o que a gente sente. Eu posso pensar um monte de coisa boa, mas se eu não sentir coisas boas, eu não estou espalhando isso, eu não vou conseguir me comunicar com o universo. Não é só o pensamento. A força do sentimento, ela é muito maior, né? O coração, o chakra cardíaco, ele tem grande poder de abranger grandes ondas. Assim é dito pelos estudiosos, né? Que ela é muito maior do que as ondas do pensamento, da mente. Então o coração vibra numa frequência maior e é isso que atrai. Então aqui é importante que vocês tenham essa em mente, essa coisa da cura, da coragem, né? De deixar as lições da vida serem trabalhadas em vocês, certo, taurinos? Essa foi a leitura que os arcanos trouxeram para vocês, então, para o mês de maio. Que seja um mês abençoado para todos nós, que seja de transformações positivas, felizes, de libertação,
de avanços, né? De novas coisas, de muito progresso e prosperidade, certo? Muito amor também, ok? Então, agradeço a todos aí por terem ficado comigo até aqui, espero que tenha sido bom e nos vemos na próxima leitura. Muito obrigada, tchau, tchau!